Olá, como vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem. Quero agradecer a todos que estão aí desde o início, aos novos inscritos, aos que fazem parte dessa egrégora linda que se formou, e que nós possamos aí sempre estar abertos, né? Às informações, às mensagens, às orientações, à espiritualidade. Vamos respirar fundo? Vamos nos conectar conosco, nossos anjos, guias e mentores, pedir licença a cada um deles. Vou tirar 3 cartas, tá? Do Cristo, a própria magia, do oráculo. Vamos ver o que nós temos aí vibrando no nosso campo, um alerta, uma orientação. Por favor, espiritualidade. Se não estiver sentindo para você, libera, tá? É para outra pessoa. Lembrando que as leituras são todas atemporais, então vale para o momento que chegar até você. Tá bom? Já veio a primeira. Por favor, espiritualidade. Já veio a segunda. E já veio a terceira. No fundo do deck nós estamos falando de saiba filtrar o que é seu, o que é do outro, o que merece a sua atenção, o que não merece. E não absorva energias, sofrimentos, dores que não são para você. Ajude sem se deixar contaminar pelo sofrimento do outro, tá? Nós estamos falando que é tempo de cura. O que é a cura? Perceba que essa pessoa ela está ali no ambiente pós-guerra, né? E ela precisou olhar para muitas situações que não foram fáceis, que foram desconfortáveis, que mexeram com questões muito profundas dentro do seu inconsciente, até de feridas, traumas. Mas não para brigar, não para se colocar na posição de vítima, não para ter que se defender, mas para olhar e curar. E o curar é colocar luz onde há escuridão. É olhar para o que aconteceu e entender que os tempos são outros, que agora você tem condições de trazer novo sentido para essas dores, para esses desconfortos e se curar. É quando eu olho, separo o aprendizado, o que precisa ser ressignificado, e continuo a minha jornada de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. E não significa que aquilo não doa mais, mas significa que eu já consigo sentir essa dor sem deixar que ela me desestabilize, sem entrar em guerra por causa dela, sem ser reativa, porque eu já olhei para ela, já compreendi,
o aprendizado. E quando ela ameaça chegar novamente para mim, ela já me é familiar, eu olho, vejo que precisa ser reformulado dentro do contexto que ela apareceu e tomo novas decisões, diferentes da que eu já tomei anteriormente quando esse mesmo contexto aparecia. Um exemplo, vamos supor que você tenha problemas com pessoas de autoridade na sua vida. As pessoas de autoridade pode ser feminina ou masculina, estou falando de energia masculina ou feminina, vamos colocar na energia masculina. Pode ser na figura de um superior hierárquico no seu trabalho. Essa relação ela veio para mostrar, para trazer para você aspectos que precisam ser vistos a respeito, por exemplo, do seu pai. Por exemplo, às vezes é uma necessidade de validação, é uma necessidade que a pessoa te reconheça, que ela saiba do seu valor, e muitas vezes as pessoas não estão aqui para satisfazer, muitas vezes não, as pessoas não estão aqui para satisfazer as nossas expectativas e nem preencher as nossas feridas, né? Ao contrário, muitas vezes elas vêm para mostrar o que precisa ser visto. Então, eu no meio de uma discussão, por exemplo, eu levanto, viro as costas e saio, porque a minha criança, lá no meio consciente, existe uma ferida de rejeição, de abandono, e que todas as vezes que eu me sinto na perspectiva de ser rejeitado ou abandonado, essa minha criança esperneia, grita, não aceita e sai, às vezes, muitas vezes correndo. Por quê? Porque ela não quer sentir novamente essa dor. Então aquele ser humano ali que está na sua frente, que tem essa figura de autoridade, ele tem alguma ligação, né, com essa ferida que você traz. E ele está ali justamente, o seu inconsciente está justamente te mostrando onde você precisa pôr luz, para que você saia do modo reativo da criança e, como adulto, ofereça à sua criança interna, ao seu inconsciente ali, o que ela não teve lá atrás. Então, se você tem, por exemplo, uma questão da rejeição, eu sempre saio antes das relações, antes que alguém me rejeite. Você precisa observar isso com carinho, com amor, com acolhimento. Existem práticas, existem meditações, existem profissionais especializados para te auxiliar nisso, existe escrita terapêutica, existem N ferramentas. E você olha para essa criança interna sua e assume a responsabilidade por ela, de dizer que ela não vai ser abandonada, você está aqui para olhar por ela. E se ela já foi algum dia, não será mais. Porque agora, como adulta, você tendo consciência, né? Você já trouxe a luz da consciência, você já enxerga isso, você vai oferecer o que ela precisa e que ela não teve lá atrás. E aqui não cabe julgamento dos cuidadores. Eles deram o que podiam dar com as condições que eles tinham, certo? Então, esse é um exemplo de um processo de cura. Então, quando surgir uma situação em que você sinta que vai ser rejeitado, que alguém não está te valorizando, que permeia ali um abandono, você já respira fundo, vamos dizer assim, e conversa com ela. Tá tudo tranquilo, eu tô aqui, você não vai ser abandonada. Alguém pode achar a conversa de doido, né? Nem posso falar doido porque a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, de relacionar qualquer desconforto à falta de sanidade mental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que eu quero dizer é, se não faz sentido para você o que eu estou dizendo, não tem problema, tá? Essa leitura não é para você. Para quem é essa leitura vai saber, vai sentir. Então você vem ressignificando muita coisa, você que se identificou. Você já olhou para as muitas dores e não foi fácil. Não foi fácil. Mas você é resiliente. Então, chega de guerra. É tempo de cura. É tempo de você assumir o controle da sua vida. É tempo de você fazer escolhas. É tempo de você
ter autonomia para não se deixar influenciar por questões externas. Porque você já clareou muita coisa que estava escondida, você já clareou muitas dores, você já clareou muitos desconfortos. E agora, quem está no comando é você. Entende isso? Entende que cada vez que você ilumina, traz à consciência algo que te trouxe desconforto, que você olha com carinho para isso, você entra no outro patamar, você já consegue fazer outro tipo de escolha, você já consegue evitar confrontos, você já consegue se posicionar e mostrar e dizer a sua opinião e ter atitudes mais dentro de um espaço de autodomínio, tranquila, entende? Porque muitas vezes a gente está coberto de razão dentro da nossa lógica, e todos nós estamos quando estamos defendendo alguma coisa. A intenção sempre é positiva. Mas a maneira como nós nos expressamos não é tão tranquila assim. Então agora, quando você faz esse olhar cuidadoso para os seus desconfortos, você consegue, dentro de um processo de conflito ali, não estou falando de confronto, mas numa reorganização dos seus contratos, dos seus combinados, você muito ponderadamente fala com tranquilidade, com clareza, com assertividade e com a calma necessária para não entrar em desequilíbrio e não ir para o confronto, né? Então você se posiciona a partir de você. Olha, pessoa, toda vez que você tem essa postura, eu me sinto na condição, e aí você explica para a pessoa com tranquilidade, com amorosidade e sem jogar a responsabilidade da sua satisfação no outro, né? É o que a gente chama de autorresponsabilidade. É lógico que isso exige de nós um discernimento, porque existem situações que as pessoas são ferinas, talvez queiram mesmo te desequilibrar. Mas se você tiver essa clareza, se você perceber isso, fica mais difícil. Porque o que me descontrola é o que eu não conheço, é o que eu ainda não trabalhei em mim. E quando você faz todo esse trabalho de perceber que é tempo de cura, que não é tempo de guerra, de ser reativo, enfim, você assume a responsabilidade da sua vida, aí você renasce. Você renasce para possibilidades que até então você nem sabia que existiam. Por quê? Porque você mudou o seu campo vibracional. Você tem uma nova... A sua assinatura energética é outra. As suas perspectivas, a sua forma de lidar, a sua vibração, tudo muda. E aí você acessa outras possibilidades que estiveram sempre disponíveis para você, mas que por motivos de desconfortos, de situações mal vistas, de traumas, dores, você não conseguia. Porque ainda estavam o quê? Inconscientes, ainda estavam no lado sombra, que a gente diz, né? Estavam sem luz, você não percebia isso. Quando você percebe, você abre a porta da cura ali, dessas situações, existem algumas que são muito mais fortes que outras, né? Assume o controle, pega as rédeas da sua vida, e aí o mundo fica pequeno, porque você consegue abrir, consegue enxergar, não é abrir, você consegue enxergar possibilidades que até então você nunca desconfiou que pudessem chegar para você, porque você se permitiu entrar em outra faixa vibratória. Por isso que a gente sempre fala, tenta manter a sua vibração elevada, não é o positivismo tóxico, né? É lógico que a gente vai derrapar, a gente vai ter retrocesso, tudo, porque sempre existirão questões que precisam ser vistas, olhadas com carinho para serem ressignificadas. Mas quando você se dispõe a fazer esse trabalho, que é dolorido, que é difícil, de olhar para você, se ressignificar, olhar para a sua história pregressa, para a sua vida, para a sua história de vida, e se orgulhar dela, entender que tudo que veio foi para te levar para um outro estado de desenvolvimento, você percebe que a sua caminhada, os seus pés vão deslizar mais facilmente pelos lugares que você passar. O seu olhar de compaixão para com você, de autocuidado, aumenta consideravelmente. Você já não se expõe a determinadas situações que te desequilibram.
Você já sabe estabelecer limites saudáveis sem ser agressivo. Você começa a ter um autorrespeito tão grande por você e pela sua história e pelas suas conquistas que não tem outra maneira das pessoas chegarem perto de você a não ser te respeitarem, a não ser reconhecer a pessoa que você é, no sentido de não querer invadir espaços, porque sabem que se invadirem, se quiserem te atropelar, você vai estabelecer limites saudáveis, né? E isso tudo de um lugar de tranquilidade. Não vai ter mais desconforto, claro que existirão desconfortos, mas você já está nessa estrada de olhar para as dores e trazer um novo significado, uma nova possibilidade interpretativa. Então eu costumo dizer, por exemplo, em situações bem específicas, quando alguém, por exemplo, se sentiu abandonado pela figura materna, né? E não cabe julgamento, eu sempre vou dizer isso, não cabe julgamento. O que acontece? Você tem muita dificuldade de trabalhar a amorosidade dentro de você, porque você não teve isso. Para você foi difícil. Ou as situações que teve que poderiam trazer esse tipo de cuidado, de carinho, de segurança que era tão necessária lá na sua história, isso não foi possível, né? E você acaba trazendo essa insegurança para a sua vida. E ao trazer essa insegurança para a sua vida, você gera situações extremamente desconfortáveis nas suas relações. Mas o que acontece? Quando você traz a luz para isso, você já ressignificou. E ao ressignificar, a sua abordagem diante dos desafios será totalmente diferente. Percebe? O quanto é importante você olhar para a sua história, olhar para os seus desconfortos. Peça ajuda de profissional. Busque formas. Hoje em dia existem N maneiras, né? Você se coloca na posição de fluir com a vida, de observar o que chega para você, de um olhar de observador, sem se deixar levar pela reatividade, pela guerra, pelo confronto. Recado lindo esse, não? Eu gostei muito. Vou tirar uma mensagem da fita energética, por favor, espiritualidade. Por favor. Uma mensagem. Sinta prazeres da vida com realismo, evitando vícios de comportamento. Fechou, né? Esteja receptivo à alegria, aos prazeres que existem de fato na sua vida. E saia daqueles comportamentos que te levam para o sentido oposto da vibração. Tá? Se chegou um convite para sair, para se divertir, vá. Chegou alguém com uma proposta interessante, não tenha receio, vá. Né? Saia daqueles comportamentos que te levam para o caminho contrário. Quais são eles? Não sei, quem sabe é você. Né? Mas você, com certeza, se fizer um processo aí de se observar, você vai identificá-los. E vai caminhando mais leve, mais fluido, porque nada melhor do que a gente cada dia se conhecer um pouco mais, para que a nossa vida flua com mais leveza e que a gente consiga alcançar situações que até então a gente nem sabia que era capaz. Mas quando você assume o seu lugar de poder, quando você sabe que é você que determina o que vai te abalar ou não, o mundo ele se torna um ambiente muito mais prazeroso e cheio de possibilidades. Fiquem bem, um abraço carinhoso. Grata espiritualidade.